acabou a chapa do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Agora, com a operação da Polícia Federal, a sexta fase da Operação Unha e Carne, simplesmente toda a chapa do Flávio Bolsonaro no estado dele foi extinta. Tinha começado com o Cláudio Castro, que lavava dinheiro para a Refit, para o Ricardo Magro, para o PCC, mandava dinheiro para o Vorcaro, também recebia a mesada do Adilcinho, que é um bicheiro, que passava 3 milhões de reais por mês para o Cláudio Castro. Depois disso, agora, nós temos a outra fase da operação que prendeu o senhor Márcio Canella. Márcio Canella, que era o candidato ao Senado pelo Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, assim como o Cláudio Castro também era o candidato ao Senado no Rio de Janeiro, apoiado pelo Flávio Bolsonaro, assim como o Rodrigo Bacelar era o candidato ao governo do estado, também apoiado pelo Flávio Bolsonaro, preso por vínculos com o Comando Vermelho. Então toda a chapa do Flávio Bolsonaro, que tinha ele como candidato a presidente, o governador afastado, que seria o candidato, preso por vínculo com o Comando Vermelho, o candidato ao Senado inelegível, cassado e também está sendo investigado por vínculos com o Comando Vermelho e o PCC. Agora o outro candidato ao Senado também lavava dinheiro para o PCC, para o Comando Vermelho, e movimentou mais de 8 bilhões de reais lavando dinheiro do crime organizado nos postos de combustível. Quem defende Flávio Bolsonaro está passando pano para o crime organizado. Não há outra forma de entender o que está acontecendo no nosso país. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro está lá nos Estados Unidos jogando contra o Brasil. Os empresários que estão lá estão dizendo que ele está atrapalhando. E ele diz o seguinte: não é um bom momento para taxação. Se ele diz que não é um bom momento, significa que ele considera que existe sim um outro momento que pode ser positivo. Ele está entregando o nosso etanol de mão beijada. É um dos pontos do acordo que ele quer firmar com o Donald Trump. Prejudicar o nosso etanol, quer prejudicar o nosso PIX, quer entregar o nosso país, quer prejudicar os nossos empresários, que não queriam ele lá. Mas ele está lá sentado tentando negociar com Donald Trump, entregando o Brasil para tentar se favorecer aqui no processo eleitoral. Enquanto isso, todos os seus aliados estão envolvidos em casos escabrosos de corrupção e vínculo com crime organizado. Não é possível que a gente possa admitir isso, que a direita brasileira admita uma situação dessas. No estado dele, no Rio de Janeiro, todos os escândalos de corrupção levam a Flávio Bolsonaro. Até mesmo mansão de jogador de futebol ele se apropriou, que é o caso do Richarlison. E mais, agora o Exército disse que não sabe onde estão 2 armas do Bolsonaro. Das 8 que ele tinha, 2 sumiram, desapareceram, evaporaram. E as pessoas acham isso normal. Armas de um ex-presidente da República que ninguém sabe onde está. Mas para os bolsonaristas pode tudo. Tudo é justificado. Tudo está correto. Não tem nenhum problema envolvendo essa família. Não tem nenhum problema envolvendo os atentados que eles fazem contra a soberania. Não tem nenhum problema os vínculos que eles têm com o crime organizado. No Rio de Janeiro já tinha sido o TH Joias, o Márcio Pôncio, todos eles do núcleo mais duro bolsonarista do estado. E aí a gente fica aqui com essa falsidade, essa cara de pau de pessoas dizendo: ah, pelo menos o Flávio Bolsonaro não é o Lula, pelo menos o Flávio Bolsonaro é cristão. Nem a Michele Bolsonaro suporta o Flávio Bolsonaro. A Michele Bolsonaro já denunciou o Flávio Bolsonaro várias vezes. Nada acontece, tudo certinho, a Michele está errada. Aí a Damares, a Michele são ameaçadas, são colocadas em xeque pela família Bolsonaro e seus aliados e ninguém se incomoda. Eu gostaria que viesse os representantes do PL, os representantes do bolsonarismo, viessem defender o Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é honesto, que ele não tem vínculo com crime organizado, que ele está fazendo uma grande negociação em prol do Brasil nos Estados Unidos. Mas é óbvio que eles não falarão dessa maneira, porque estariam mentindo escabrosamente. Nós temos um momento crucial de reflexão e temos que denunciar. E eu quero que aqueles que se dizem honestos, aqueles que se dizem contra a criminalidade, contra o crime organizado, que se levantem também
contra o Flávio Bolsonaro, seus aliados e o que tem acontecido no nosso país. Muito obrigado.